Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje eu tô me sentindo nostálgico. Isso porque nós estamos na última semana da série do Flash da CW. Tá terminando a série do Flash. Os bons tempos da primeira temporada. Que a grande reclamação que a gente fazia aqui da série do Flash era o símbolo do Flash que não tinha aquele fundo branco dentro do raio. E agora, 9 anos depois, a série vai terminar semana que vem. E no vídeo hoje a gente vai falar dos últimos episódios da série do Flash, que é o episódio 10, o 11, o 12 e as expectativas para o último episódio, o 13. Porque todos esses episódios constituem uma última saga chamada de Novo Mundo. E uma coisa bem legal é que antes do episódio começar, tem até uma vinheta especial ali de Novo Mundo, parte 1, parte 2, parte 3, o que até me faz lembrar dos crossovers da CW, e a importância que eles estão dando para esse último arco aí de 4 partes. E esse último episódio, ele chega até com bastante hype, porque eles construíram uma coisa aí nesses últimos episódios, que até que é interessante, mas principalmente pela promessa de fazer algo super épico, porque eles vão trazer de volta os grandes vilões do Flash. O Savitar vai vir, o Flash Reverso da primeira temporada vai vir também. E tudo isso junto com o vilão da última temporada, que é o Cobalt Blue. Cobalt Blue? Quem é o Cobalt Blue? É, o vilão da temporada, o vilão da última temporada é o Cobalt Blue. Um vilão bem desconhecido do Flash, mas é o Cobalt Blue aí. Ele tá aí, tá pintando. Mas não vamos criticar a série por querer pegar um vilão desconhecido e querer colocar ele num outro patamar, como sendo o vilão da última temporada. Porque assim, ó, nessa temporada eles já jogaram pra todos os lados. Trouxeram o Capitão Boomerang, trouxeram o Red Death, fizeram uma espécie de mini saga com o Red Death. E depois que teve esse negócio do Red Death, meio que a gente teve episódios fillers, um crossover com o Arrow, pra dar a nostalgia do Arrow, né, voltando, Arqueiro Verde, né, super crossover final, até que foi bem legal esse episódio. E depois a gente foi pra essa última saga de 4 partes, que é o Novo Mundo. E assim, ó, eu preciso admitir pra vocês que essa primeira parte dessa saga, ela foi muito boa. Ela realmente funcionou. Porque assim, ó, o que acontece? Logo no início, o Flash e a Iris estão se preparando para o nascimento da filha deles, né? Porque a Iris está grávida e essa filha é a Nora. Eles já sabem disso, né? Por causa das viagens de tempo e tudo mais. Só que é então que do nada, enquanto o Flash está conversando com a Iris, ele é jogado para o passado. E exatamente no dia que os seus pais morreram. E essa primeira parte vai ser basicamente isso daí. O Flash nos anos 2000 tentando entender por que ele foi para o passado, ao mesmo tempo que ele encontra o Flash Reverso ali. E o Flash Reverso, ele se apresenta como o vilão desse episódio. E ele coloca o Barry nessa situação que ele sabe que no final do dia os pais dele vão morrer, e a única forma de impedir o Flash Reverso é matando o Flash Reverso. Ou então, jogando ele na prisão. Só que se ele mandar pra prisão, toda a linha do tempo do Barry vai ser desfeita. E essa é a jogada de mestre do Flash Reverso. O Flash meio que não tem opção, porque como ele não consegue voltar no tempo nesse momento, ou ele joga o plano do Tony, ou ele mata o Tony, quebrando sua regra de não matar, o que seria, tipo, matar o personagem do Flash. De qualquer jeito, isso seria uma vitória pro Tony, e é por isso que ele comemora, né? Tem uma cena bem legal deles num restaurante, e o Tony dizendo, né, que ele venceu. E o Flash tendo que lidar com isso, e até mesmo buscando conselhos, né, pros seus pais, sem que eles saibam que ele é o Barry. E é quando que a gente chega no final do episódio que acontece assim coisas muito Flash. Porque é o Flash encontrando o Flash Reverso na noite que a mãe do Barry vai morrer. E com isso recriando a cena que a gente já tinha visto lá na primeira temporada, da origem do Flash, que tem o Barry criança testemunhando a morte da Nora. O Flash da primeira temporada observando o que está acontecendo e não interferindo, porque aparece um outro Flash mostrando para ele não fazer nada, e com isso, né, a mãe dele acaba morrendo. E agora a gente tem essa cena numa outra perspectiva, que é a perspectiva do Flash 9 anos depois. O que foi sensacional, na minha opinião. Isso daqui foi muito Flash. É óbvio que esse episódio não é perfeito, muito longe, tem alguns diálogos extremamente exagerados. O nível da atuação, às vezes, é canastrão, a edição também. Mas esse foi um episódio muito legal, muito Flash, que assim, ó, eu gostei muito de assistir e me deixou num hype pro restante dos últimos episódios muito alto. Principalmente porque enquanto acontecia essa ameaça do Flash Reverso, um dos verdadeiros vilões da temporada agia por trás, que era a força da aceleração negativa. Ou melhor, a própria entidade da força da aceleração negativa. Ela chega a possuir o Joe West do passado. E quase mata o Barry, mas o Barry consegue escapar disso com vida. E depois que a gente tem o confronto do Flash com o Flash Reverso no final do episódio, ele não precisa jogar o jogo do Tony,
mas ele precisa garantir que o que aconteceu na vida dele, a linha do tempo dele, prossiga. E isso significa, né, deixar a sua mãe morrer e proteger o Barry criança. Porque no final do dia, esse era o grande plano do Flash Reverso, matar o Flash criança. E como o Barry da 9ª temporada consegue fazer isso, ele preserva a sua linha do tempo, prendendo em definitivo o Flash Reverso ali naquele período de tempo. O que depois vai confirmar todas as temporadas do Flash, temporada 1, 2 e 3, etc. Claro que é um paradoxo temporal, não faz nenhuma lógica, nenhum sentido, mas Flash também não é pra ter muito sentido, é pra ser legal e, claro, ter um mínimo de lógica numa viagem de tempo, que é o que eles fizeram aqui. E esse episódio, ele vai terminar com o Flash meio que consertando essa missão que ele tinha no passado e ele de novo sendo acionado por alguma força, levando ele para um outro período do tempo. Então, assim, ó, esse episódio foi bem bom, nota 7,5, gostei bastante. E fiquei hypado pra parte 2 e pra parte 3. E bem, aí eu fui assistir a parte 2. E é aí que realmente começam os problemas. Porque a parte 2 é basicamente um episódio sem Barry. Não tem Flash. Ele acontece exatamente no momento que o Flash está perdido no passado. E a equipe Flash, no presente, está tentando encontrar ele. Só que enquanto eles querem encontrar o Flash, tem uma entidade misteriosa derrubando membro a membro do grupo. E é aqui que a gente vê os sinais de desgaste da temporada do Flash. Porque quem tá derrubando um a um dos membros da família do Flash é o Mark, que é um dos membros da família do Flash. Só que agora ele tá possuído nesse momento pela força negativa da aceleração. Exatamente como aconteceu com o Joe West no passado. E bem, aí vocês começam a ver um certo padrão. No passado, a força da aceleração possuiu alguém da família do Flash. No presente de novo. Só que no presente, como não tem o Flash, teoricamente seria muito mais difícil de vencer eles. Bem, tudo isso na teoria. Porque tem um outro personagem nesse momento na história da família do Flash que tá tipo overpowered, mas absolutamente overpowered, que é a Khione. Ai, quem é Khione? A Khione é, entre aspas, a Caitlyn, a Nevasca. A série o tempo todo reforça que ela não é a mesma personagem, mas é muito difícil não ver a Caitlyn aí, porque é a mesma atriz. Então, embora pareça a Caitlyn, a Nevasca, não é, tá? É a Khione. E a Khione, que vem de um nome de uma deusa grega da neve, ela tem poderes da mãe natureza, ou alguma coisa assim. Nesse episódio mesmo, ela salva 2 pessoas que estavam prestes a morrer, transformando dentro do corpo das pessoas no verde, em plantas, para que os pulmões dessas pessoas sejam super potentes e elas consigam reviver. E elas revivem verdes, né? Porque tinha planta dentro delas e elas ficam verdes. Então essa Khione aí, ela é Deus. Ou melhor, ela mesma se acha Deus. Ela fala assim, eu sou uma deusa. Essa é a frase do Diálogo mesmo, é isso que tá acontecendo. E com alguém tão poderoso no grupo da família do Flash, o Mark, que tá com a força negativa da aceleração, não teria chance contra a Khione. Aí o roteirista, ele faz um malabarismo na história para tirar a Khione e fazer ela voltar depois. Ela tem todo um arco dramático de que, ai, mas eu não estava ajudando as pessoas, mas eu não estou sendo o melhor de mim mesmo. E no final, ela volta. Ela passa por todo esse arco aí em uns 20 minutos, né? Decide, não decide, volta e tal. E quando ela volta para enfrentar o Mark, diga-se força negativa da aceleração, acontece a parada mais Dr. Manhattan possível. Porque o Mark, ele tá sendo controlado por causa de uma pedra que ele tem, que é uma pedra de cobalto. E aí vocês vão ver, ó, Cobalt Blue, aí essa ligação, tá? A pedra que tá na mão dele precisa sair dele para que a força da aceleração negativa deixe de influenciar ele. Aí a Khione, já que tem poderes de Deus, ela faz bem assim, ó. Pum, estalei, o cara vira pó. E não é brincadeira não, é literalmente, ele vira pó. Só sobra o pó e a pedrinha do cobalto ali, que imediatamente que sai do corpo dele, acaba desaparecendo do presente. E bem, a Khione matou o Mark para fazer isso. Mas isso não é problema para nossa Doutora Manhattan, que estala o dedo e realmente do pó faz o cara reviver voltando com o corpo dele. Assim, eu tô tentando entender por que eles quiseram estabelecer uma personagem tão poderosa assim nos últimos episódios. Pô, porque se você tem uma personagem que estala o dedo, mata e ressuscita uma pessoa, qual que é a graça pro final da temporada? Ah, Gabriel, mas o Dr. Manhattan também tem esse poder e a história não é chata. Tá, mas aí era o Alan Moore escrevendo, né, amigo? Vamos pensar direito, né? Aqui são os roteiristas do Flash, não é Alan Moore. É que assim, o problema de ter essa personagem é que toda a atenção vai direto pra ela. Ela tem tanto poder que você... Tá, mas eu quero saber mais sobre ela. Não, mas qual que é o arco dela? É só esse daí dela não querer ajudar e depois ela querer ajudar? Porque no final do episódio ela já tá, tipo, entendendo que ela é tão importante que ela é muito grande pro grupo do Flash. Não, mas eu tenho que ajudar todo mundo, essa equipe aqui não é pra mim.
Ela fala isso mesmo, eu não tô brincando. Mas assim, ó, pra ter uma personagem tão poderosa dentro de uma história, você precisa de uma história que vai desafiar essa personagem com um problema que nem ela consegue resolver. Aqui nesse caso, eu sinceramente eu não sei como que eles vão contornar, qual que é a desculpa que eles vão dar pra quando o verdadeiro problema acontecer no último episódio, que vai aparecer 5 ou 6 velocistas ali pra deter o Flash. Tá, mas se tem 5 ou 6 velocistas contra um deus, o que é um estalo pra matar esses caras? E assim, ó, nesse próprio episódio, eles meio que já tentaram dar uma arrumada nesse problema, dizendo que os poderes da Khione, eles só funcionam em coisas naturais. E aí talvez eles queiram dar um migué, né, dizendo que como esses caras aqui são do passado, do presente, do futuro, de outras eras, e que eles têm a força da aceleração de alguma forma, e eles são imunes aos poderes da Khione. Ok, tô vendo que vai ser esse caminho, mas ainda é uma desculpa muito esfarrapada. Pra uma personagem que estala o dedo e faz o cara virar pó, que tá sendo controlado pela força da aceleração negativa, e depois com outro estalar de dedo faz o cara... Eu acho uma explicação bem medonha, mas bem medonha. Mas tudo bem, tudo bem. Em paralelo a tudo isso que tem nesse episódio, a gente tem o desenvolvimento do Cobalt Blue. Porque a gente tem um personagem que se chama Dr. Gilmore, que na verdade é o Ed Thawne, sendo atingido por um raio e reproduzindo o acidente do Barry. Depois que ele recebe esse raio, ele encontra um documento da polícia que tem exatamente a mesma foto que ele, só que é do Ed Thawne. E como eles têm o mesmo rosto, esse cara aí tá tentando entender o que realmente aconteceu. E ele vai até a polícia para entender. E na polícia ele começa a entender, né, que no passado, esse Ed Thawne, que apareceu na primeira temporada, deu um tiro nele mesmo para ver se impedia o Flash Reverso, que ali foi o clímax da primeira temporada. Mas é quando ele começa a escutar vozes para encontrar uma certa pessoa. E essa pessoa é a Iris. E ele vai até a Iris. Mas acaba sendo inútil e no final do episódio ele vai até o cemitério onde o Ed Thawne original tinha sido enterrado. E quando ele abre o caixão dele, ele descobre que não tinha ninguém ali dentro do caixão. E é com isso que ele chega à conclusão que ele é o Ed Thawne. Ah, Gabriel, eu tô confuso. Esse é o vilão da temporada? Sim, ele é o vilão da temporada. Nesse momento ele não parece exatamente do mal, porque eles estão construindo a motivação dele pra nesse penúltimo episódio, eles desenvolverem ele pra ele ter uma raiva do Barry. Ah, Gabriel, mas por que ele vai odiar o Barry? Porque no passado ele deu um tiro nele mesmo pro Tony morrer, já que eles são, né, da mesma linhagem de sangue, né? Ele é o passado do Tony. Então se ele morresse ali, o Tony do futuro iria morrer. Essa era a lógica. Só que agora que ele voltou, ele percebe que o sacrifício dele foi inútil, porque o Flash Reverso ainda continuou vivo. E como ele não foi reconhecido nem nada disso, ele se sente inútil e ele começa a nutrir essa raiva do Barry. É tudo num único episódio, é muito forçado, é muito rápido. Ah, Gabriel, mas por que essa raiva do Barry? Aí que vem a explicação. Porque a força da aceleração negativa precisa ter um avatar na Terra. Esse negócio de ficar controlando pessoas e tal, só com a pedrinha ali, isso daí é insuficiente, entendeu? É só uma parte dos poderes dele. Ele precisa ter um avatar de alguém que odeia a força da aceleração, odeia o portador, o Barry. E é por isso que tem todo esse arco de vilão do Ed se transformando num cara que odeia o Barry pra poder virar o Cobalt Blue e virar o avatar da força da aceleração negativa. Ah, Gabriel, mas até que eu achei isso legal. Não, eu concordo, não é tão ruim isso. É dentro do aceitável, dentro do padrão da série. Você tem razão, Gabriel Colino Mal, não é tão ruim. Acho que o grande problema que acontece nesse penúltimo episódio, porque como o Barry foi no passado, foi pro presente, eles tinham que fazer um episódio no futuro, que é em 2049, e o Barry, que tava no passado, veio pro presente rapidamente e foi pro futuro de novo, ele aparece e encontra um outro membro da família dele sendo controlado pela força de aceleração negativa, que é a Nora. E isso é uma coisa que eu não gostei, porque os 3 episódios, eles têm essa formulazinha, sabe, da força de aceleração controlando um membro da família do Barry, tendo um discurso ali, alguém vencendo desse vilão aí da semana, o vilão possuindo alguém acaba largando a pedra do Cobalt Blue, e essa pedra desaparece. Acontece isso nos 3 episódios. No primeiro, foi super interessante, sabe? Só que aí no segundo você faz isso de novo, e no terceiro você faz isso de novo, só que um no presente e outro no futuro, pô, sabe? Poxa. Então assim, ó, traz de volta o Cisco num episódio no futuro, o Cisco super-herói velho, seria muito mais maneiro. Muda um pouco essa fórmula que você criou. Eu consigo entender essa jornada do Ed Thawne de odiar o Barry e tudo mais. É forçado, é exagerado, mas a origem do Cobalt Blue nas HQs também não é tão boa assim. Nas HQs, o Cobalt Blue, o Ed Thawne, ele é irmão do Barry, gente. Sabe o Dr. Gilmore, que ele estava sendo chamado no início do episódio, a outra identidade dele?
Esse nome vem das HQs porque é o Dr. Gilmore que faz o parto para nascer o Barry. Só que nessa mesma noite ele estava bêbado e ele, pela incompetência dele de estar bêbado e fazer algo que não deveria estar fazendo, ele acaba matando os filhos do Tom, que iriam nascer na mesma noite. E como no hospital acaba faltando luz, ele pega os 2 bebês que a Nora iria ter, o irmão do Barry, que ela ia ter 2, eram gêmeos, tira um filho da Nora e leva eles para os Tones, sem que ninguém ficasse sabendo. E a única coisa que ele precisou dizer é que o outro filho da Nora nunca teve vivo, acabou morrendo no processo de parto. Vocês olhem como é maluca essa história nas HQs. Maluca na HQ, mais maluca ainda na série. Então, assim, eu não culpo muito isso, que o Cobalt Blue nunca foi um grande vilão, nunca vai ser, mas eu achei louvável a série querer dar uma argumentação um pouco diferente para esse vilão, tentando linkar com o que aconteceu na primeira temporada. Acho isso louvável. Até achei um pouco nostálgico de dar os flashbacks da primeira temporada lá. Não acho tão ruim, só acho que a execução não foi das melhores. Então, um episódio 11, que foi o episódio do presente, que nem apareceu o Barry, esse episódio eu achei bem fraco, nota 6. Mas esse penúltimo aqui, que o Barry tá no futuro, aparece a Nora, ele acaba sendo um pouco mais legal, porque tem um diálogo ali do Barry com a Iris do futuro. Ele conversa com a Nora, sabe? Tem coisas um pouco mais interessantes acontecendo. O núcleo da história envolvendo o Barry, eu acho que até que funciona relativamente bem, sabe? É divertido. De novo, dentro do padrão da série do Flash, nota 7 no máximo. O outro núcleo da série do Flash, que é a família do Flash, a Cecília, a Alegra, esse grupo aí eu já não consigo ver muita função nas histórias. Nesse episódio eles até tentam linkar e tal, dar uma participação maior pra Cecília, mas assim, eu ainda não consigo ver. Pra mim, esse episódio tinha que ter focado muito mais na Nora, na Iris, no Barry e no Ed Tony, que eu acho que eles teriam desenvolvido bem melhor o vilão. O primeiro episódio dessa série de 4 é só o Barry, vocês vejam como é bem mais desenvolvido, apesar do roteiro não ser lá essas coisas, mas eles desenvolvem, tem uma ideia e funciona. Quando eles tentam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, desenvolver Keone, desenvolver Barry, desenvolver Iris, desenvolver Alegre, começa a ter muito arcozinho que não é tão interessante para um final de temporada de série. Então esse penúltimo, quando ele foca mais no Barry, foca mais na Iris, foca no Ed, até conversando com a Iris ali, claro, não é assim um grande, super, hiper, mega diálogo, é bem novelesco, mas assim, eu já me acostumei com a série do Flash sendo novela. Eu não acho tão insultante nesse momento, principalmente quando eles conseguem juntar bem os personagens. Como eles fazem um link com a primeira temporada, é o que eu disse, eu me sinto nostálgico, meu coração fica mais mole, sabe? Eu passo mais o pano com isso. Percebo as artimanhas que eles estão fazendo, percebo que não tem nada demais aqui, e por isso eu acabei gostando mais desse penúltimo episódio do que o antepenúltimo. Mas enfim, no final do episódio, o Ed Tony já tá 100% do mal, odiando o Barry. E é quando a força da aceleração negativa diz que ele vai ser o avatar dele, que tá na hora dele assumir o controle e fazer as coisas como tem que fazer. Ele abre um portal de singularidade ali, e é quando eu imagino que ele vai, nas outras linhas do tempo, buscar os outros vilões, Flash Reverso da primeira temporada, Savitar, Zoom, pegar toda essa galera aí nostálgica das primeiras temporadas, pra fazer o grupo dos vilões e ter a batalha final que tá no teaser aí. Ah, Gabriel, e você acha que isso é uma boa ideia, um bom plano? Vai ser legal esse último episódio? Assim, ó, eles apelaram bastante pro fator, né, massa velho. Teoricamente, não precisava ele voltar no tempo pra pegar o Flash Reverso, né? Podia ser só o Cobalt Blue ali no presente enfrentando o Flash. Só que eles têm que transformar as coisas em mais épico, né? Convenhamos, né? Só o Cobalt Blue ia ser fraquíssimo. É fraquíssimo. O Cobalt Blue nunca segurou nada, nunca vendeu HQ, nunca vai vender. É um vilão fraco e tal. Eu entendo o que eles quiseram fazer. Vão trazer todos aqueles vilões legais das primeiras temporadas. Eles que são os bons. Traz. Quero audiência, quero números. E é, final épico dentro dos padrões da série do Flash. É uma desculpinha, mas eu passo pano pra essa desculpa, porque Flash Reverso Harrison Wells vai ser legal. Zoom, Savitar, isso é demais. Tão apelando? Tão. Sei que estão apelando? Sei. Ah, não tô nem aí. Quero ver essa galera aí correndo e tal. Tomara que o Flash resolva algumas coisas na corrida e não com seu raio de mão. Porque até nesse episódio que ele corre com a Nora, né, que tá sendo possuída, tem uma sequência de corrida, até que é legalzinha, mas como sempre eles apelam pros raios de mão. Que é um saco, né? Ninguém aguenta mais isso, mas... fazer o quê? Enfim, nota pro episódio 12. Vamos lá. Assim, nota 6,5. O episódio 10 eu acho que é nota 7,5, o episódio 11 é 6, o episódio 12 é 6,5. Se o último episódio aí fechar num 7, já tá bom demais. Já tá bom demais, é para o que foi o final da outra temporada lá, aquele negócio maluco lá.
É bom, é uma evolução. Agora eu acho curioso como que essa temporada, ela tipo teve duas grandes histórias e parece realmente que eles queriam fazer isso em duas temporadas. O negócio do Red Death, se a série fosse ter mais uma temporada, eu tenho certeza que ia ser a temporada inteira. E o negócio do Cobalt Blue ia ser uma outra temporada. Eu tenho a sensação que eles juntaram essas duas ideias para fazer uma temporada aí de 12, 13 episódios. Por causa disso, ficou tudo muito corrido, no sentido de que não deu pra desenvolver tão bem o vilão dos dois casos, mas por outro lado, pelo menos pra mim, foi até melhor, porque aquele formato de 20 episódios da série do Flash eu não tenho mais paciência. Eu acho até melhor que tenha sido desse jeito aí pra ter 4 episódios de Red Death, tá bom. 4 episódios de Cobalt Blue, tá bom, tá bom. Não dá pra pedir muito mais que isso. E olha que esses 4 episódios ainda teve muita coisa filler dentro dos episódios. Que é aquele negócio, né? Aqueles personagens que a gente não se importa tanto assim. Ah, Gabriel, e o Cisco? Olha, senhor, eu tava nutrindo uma esperança de ver o Cisco nesse penúltimo episódio, de mostrar ele no futuro. Como não aconteceu, eu tô cruzando os dedos que ele apareça aí no último episódio. A finaleira da finaleira, o Cisco não voltar? Ah, não dá, né? Tô contando que o Cisco apareça. Ah, Gabriel, por que você tem tanta certeza que o Cisco pode aparecer? Porque no episódio 11 teve um personagem ali que falou: ah, eu vou contatar o Cisco na Argus pra ver se pode nos ajudar. Aí eu acho que já deixaram uma plantinha aí pro Cisco aparecer no último episódio. Acho que o Cisco pode aparecer sim. Nutro essa esperança. Vocês querem apostar que o plano miraculoso pra salvar o mundo vai ser do Cisco? Ah, eu tenho certeza disso, eu tenho quase certeza. Vai estar todo mundo quebrando a cabeça, meu Deus, não sabemos como derrotar ele, eu não sei o quê. Aí o Cisco vai aparecer: eu sei, eu tenho um plano. E todo mundo vai virar: oh meu Deus, Cisco, é o Cisco, é o Cisco. Aí daí vai aparecer, vai dar um plano e o Flash vai executar o plano e vai salvar o mundo. Podem apostar que vai ser isso daí. Mas assim, ó, claro, esses últimos episódios poderiam ser melhores, poderiam estar no nível do 10, poderiam. Com certeza é bem melhor do que o nível do final da temporada anterior. Acho que isso já é um progresso. Não vai dar pra encerrar com chave de ouro, mas vai dar pra encerrar com uma chave aí. Não vai ser um lixo total, vai ser ok, vai ser aceitável. E apesar de todos os poréns, tô hypado pro último episódio, porque a nostalgia é o adeus, entendeu? É uma série que ficou por muito tempo, 9 anos, então é legal esse encerramento, assim, por mais que talvez não seja do nível que todo mundo gostaria que fosse. Mas é um encerramento. Comentem aqui se vocês estão empolgados pro final da série do Flash, ou se vocês estão assim, ó, graças a Deus esse negócio tá terminando. E do mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do penúltimo episódio de Flash. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!